Vai depender de cabelo diferente, vai depender. Eu vou confirmar horas, tá? Porque eu não sei qual que vai sair.
da orquestra para se preparar para o hino inicial, o hino do HBJ 268, Confia em Deus. Enquanto a orquestra se prepara, o pastor seremos de joelhos em oração. Amém. Dou por aberto este culto em nome do Senhor Jesus, com o cantar do hino 268. Peguem suas Bíblias no livro de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 24. Lucas 24, do versículo 28 ao 32. Amém? A palavra do Senhor diz assim: ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez com que iam mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem. O dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu-o e o deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e o reconheceram. E ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estava queimando o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Mediante essa leitura, vamos todos dobrar os nossos joelhos e fazer uma oração ao Senhor Jesus, pedindo que o Senhor abençoe este culto.
abençoado pelo Ministério de Jovens, hoje com o nosso pastor Silvio como preletor da noite. Que bom que você está aqui. Nós estamos no melhor lugar onde nós poderíamos estar, nos encontrando e adorando o Senhor todos juntos. Essa leitura que eu fiz, ela retrata quando dois discípulos estavam no caminho de Emaús e o Senhor Jesus, já ressuscitado, os encontram e eles os não reconhecem. Eu queria fazer essa leitura e a orquestra até já pode se preparar, porque vai de encontro com o que a orquestra vai cantar agora. E esse louvor, ele fala sobre para Jesus ficar conosco. Por muitas vezes nós achamos que nós estamos sozinhos, porque nós temos medo, nós temos fraquezas. Só que em Mateus 28:20 fala bem assim: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é a promessa maravilhosa do Senhor Deus. Ele não fala em alguns dias que Ele estará conosco. Ele não fala quando tudo estiver bem, Ele estará conosco. E sim, todos os dias, em todos os momentos. Mediante essa leitura e essa palavra, nós vamos cantar que o Senhor, Ele é nosso divino companheiro. Orquestra. Como diz a Rosa, crianças, a MCA já tem a oportunidade, em nome do Senhor Jesus.
temos e pelo que Deus nos dá. Às vezes precisamos melhorar e agradecer a Deus por tudo que Ele nos dá, porque sempre é para o nosso bem, não para o nosso mal. Que possamos cantar esse louvor. O que fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado? Vencer não mereci, que escolher viver ou reclamar insistente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor. Seu grande favor, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. E fazer por todo o bem que já nos foi dado e a graça que nos tem alcançado. Vencer não mereci, escolher viver ou reclamar existente. O hoje é um novo presente, vou reconhecer tão grande amor. Seu grande favor, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço pelo dia tão lindo que o Senhor fez. Eu agradeço pelo céu estrelado que nos traz paz, pela mão que se estende a fazer o bem. Eu agradeço por todo o bem que o Senhor faz, só Ele faz. Agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço pela vida, pelo sol que a cada novo dia brilhar, pela mesa o partido, o pão, a comunhão. Eu agradeço, agradeço. Glórias a Deus, como a palavra do Senhor fala, perfeito louvor sai. A
boca das crianças, mas eu sei que sai em todos nós também. Tenho certeza que você veio aqui para adorar e exaltar a esse Deus que é merecedor de toda a glória. Quero te convidar a ficar em pé, diaconisa Jéssica, grupo de louvor à frente também. Nós estaremos nesse momento adorando ao nosso Deus também com as nossas ofertas. Que você possa se alegrar diante da presença do Senhor pela provisão que Ele tem dado sobre as nossas vidas. A diaconisa Jéssica está com a palavra para orar por esse momento. Queridos irmãos, amado Senhor, oremos. Santo Deus, Pai eterno, nós te agradecemos, Senhor Jesus, mais uma vez por estarmos na tua casa, por estes momentos que estamos em comunhão, para adorar o teu santo nome, Senhor. Que o Senhor venha abençoar as nossas ofertas, aqueles que irão ofertar, Senhor, na tua casa, que o Senhor abençoe a vida de cada um, e aqueles que não têm, que o Senhor possa abençoar, que na próxima oportunidade possa estar ofertando de coração. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os
cansadas. Todos nós, com certeza, a cada dia, com os desafios da vida, com os desafios de tudo que nós temos que fazer, certamente nos cansamos. Até os jovens. Aqui estamos falando dos jovens. E a palavra do Senhor fala que este é o melhor momento para que você possa aproveitar a sua vida. Para aqueles que são jovens, você que está aqui hoje, como nós cantamos aqui, seja um vaso ao qual Deus possa encher a sua vida da unção e do poder de Deus. Porque o jovem que passa pela sua vida neste mundo tão difícil, de tantas opções que distanciam-nos de Deus, se você se encher do poder de Deus, com certeza você estará no melhor lugar sempre. Porque muitas vezes, na juventude, ou seja, já na idade mais madura, estaremos sim, muitas vezes vazios. Estaremos sim, muitas vezes sem uma opção, ou talvez não enxergaremos essa opção. Mas a palavra de Deus nos garante que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu para ser a luz do mundo. Diante das escuridões que porventura você possa estar vivendo hoje, ou que você possa estar passando, creia que o Senhor Jesus tem todo o poder para dirigir a sua vida, para orientar os seus passos, para dar direção em tudo que você vai fazer. Ele é a luz do mundo, Ele é a luz que nós exaltamos e glorificamos aqui. Eu quero te convidar a ficar em pé. Nós exaltaremos a esse Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Com os nossos lábios, louvaremos com a nossa vida Ele, porque Ele deu a sua vida por nós. E nós aqui estamos hoje para declarar que Cristo é o Senhor, que Ele é o Salvador sobre as nossas vidas.
versículo 8 ao 10. Diz a palavra de Deus: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondido. Senhor, estou na tua presença e engrandeço o teu nome. Reconheço a tua santidade, Senhor. Estar no teu altar, ó Deus, é gratidão ao nosso coração. Dádiva dos céus, bênção de Deus na nossa vida. Toda a glória, toda a honra, todo o louvor, nós precisamos prestar a Ti, Senhor. Perdoa as nossas fraquezas, Senhor. Perdoa as nossas faltas. Perdoa a nossa insensibilidade espiritual, ó Pai. E dá-nos hoje, uma vez mais, a oportunidade de ouvir a Tua voz. Não por mérito, ó Deus, não por graça, bondade e misericórdia. Manifeste-se uma vez mais sobre nós com a Tua presença e o Teu poder e o Teu propósito para cada coração. É o que eu oro agradecido, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Todos podem se assentar. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Eu falei com o irmão Lucas, no culto hoje, o jovem, eu perguntei qual era o tema. Ele estaria abordando e ele pediu para que a gente falasse sobre o tema que a gente discutiu com os jovens esses dias, sobre oração. E a gente sempre pergunta um tema recorrente, um tema que aparentemente faz parte do cotidiano de todo cristão, que é orar. O que é orar? Orar é uma comunicação que nós temos, que nós estabelecemos com Deus. Orar é pedir, orar é agradecer, orar é também exaltar, orar também é contemplar, é glorificar, é exaltar, é reconhecer Deus como Senhor de todas as coisas e da nossa vida, a quem nós dirigimos aquilo que está no mais íntimo do nosso coração. Parece simples, mas alguns vão dizer que o simples é complexo, e realmente é. Abrir os nossos lábios ou conectar os nossos pensamentos a Deus parece ser um ato que não há dificuldade nenhuma de nós realizarmos. Mas o texto que nós lemos aqui na palavra de Deus mostra que isso não é tão simples assim. Deus tinha uma satisfação, e a gente pensar nisso é extraordinário. Pensar que Deus nos criou para o louvor da sua glória, mas Deus nos deu a oportunidade de colocarmos não no mesmo ambiente dos anjos no céu, onde os anjos viviam permanentemente para glorificar, para exaltar a nosso Deus. Eles não tinham o tempo é algo que foi criado para nós, seres humanos. Primeiro dia, segundo dia, sol, lua, até para nós. Deus vive no ambiente da eternidade, e mesmo nesse tempo em que Ele criou para nós, nós tivemos a oportunidade de dominar sobre todas as coisas. Deus, Ele separa um tempo, que no virar do dia, Ele vinha falar com o homem. Talvez a gente, quando fala do paraíso, o que você pensa? O que você imagina? Às vezes a gente pensa, porque a gente parte daquilo que a gente vê, né? Esse dia eu estava perguntando para a Aline, que é viajada, né? Aline, qual o melhor lugar que você já foi? Qual é o mais bonito? Você falou o quê? Colômbia. Mostraram os rios, mar, várias cores, lindo, transparente. Isso aqui eu gravei com o meu celular. E a gente às vezes imagina o paraíso, e a gente imagina isso. Imagina a beleza, a natureza incorruptível, as frutas, os animais, a interação. Mas não era o mais bonito do jardim. Pois o mais bonito
colheita do jardim. Era o virar do dia. Era Deus vir. Era Deus falar com a Deus. E às vezes a gente não pensa nisso. É a mesma coisa a gente pensar no céu. O que é mais bonito no céu? É a rua de ouro? É essa descrição do Apocalipse? Ou é o Senhor dos Senhores? O Cordeiro ressuscitado? Ou é o nosso Deus? A presença de Deus era algo extraordinário. Mas é que, com o pecado, quando Deus apareceu, o que o homem fez? O homem correu. Mas Deus insistiu. Deus procurou. Deus chamou. E diante da insistência de Deus, o homem se apresenta com medo, dizendo: ouvi a tua voz e fugi. Porque o pecado nos dá esse medo, o temor, o pavor, porque o pecado nos distancia de Deus. Deus é absolutamente puro, santo, perfeito. E esse corpo corrompido, a gente não tem esse prazer de se aproximar de Deus. Por isso Jesus desceu dos céus, por isso Ele se fez carne, por isso Ele habitou entre nós, por isso que Ele perdoa pecado, por isso que Ele nos restabelece uma conexão para que nós possamos estar novamente em sintonia, em contato com Deus. Por isso que tem um louvor no quarteto Arautos do Rei, eu acho muito bonito, fala assim: o céu é aqui. Se eu acho tempo para orar, se eu acho tempo para buscar a Deus, se eu tenho tempo em comunhão com Ele, se eu sinto a presença dEle, se Ele está na minha vida, no meu coração, na minha mente, eu sinto que o céu é aqui, pela presença gloriosa do Deus poderoso, pela presença do Jesus ressuscitado. Então orar é a gente buscar essa conexão genuína com Deus. É muito mais do que abrir a boca, mas é uma conexão verdadeira, genuína, que nós devemos ter. E às vezes a gente fica preocupado com o formalismo. Sobretudo você que é jovem, você fala assim: puxa, eu estou orando pouco. Porque a gente só imagina oração quando eu me coloco de joelhos em um lugar específico e ali eu procuro falar com Deus. Mas orar, estar em comunhão com Deus é muito mais do que o momento em que eu tiro para de joelhos buscá-lo de uma outra forma, em que eu esteja em conexão com Ele. Orar é uma sintonia com Deus. E ai de nós, se a gente deixasse para ter contato com Deus somente nos momentos em que há uma pausa na nossa vida, em que não há um ambiente de trabalho, em que não há trânsito, em que não há barulho, em que não há interferências externas, para a gente conseguir uma conexão com Deus. Conexão com Deus é uma intimidade com Deus. E como Deus espera essa conexão? E a gente precisa ter esse contato com Ele permanentemente. A Bíblia fala: orar e como? Orar sem cessar. E orar sem cessar, a gente não anda de joelho no trânsito, a gente não anda de joelho em todos os lugares que nós vamos. Mas a oração não pode sair da nossa mente, do nosso coração. A presença de Deus em nós é algo que nós não podemos abrir mão diante das adversidades da vida. Em todos os momentos, em cada dificuldade, ou em cada conquista, em cada novo amanhecer. Por isso que alguém falou assim, quando viu a natureza, não tem como não chorar, não tem como não se emocionar às vezes. Porque Deus é isso, Deus é o companheiro da nossa vida. É o amigo do qual nós não abrimos mão. Êxodo 33, 11. Vou falar um pouco de uma figura que vocês conhecem bem. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer que fala com o seu amigo. Depois tornava o arraial, mas o moço Josué, filho de Nun, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Mas falava o Senhor a Moisés face a face.
do seu amigo. Quem que é Deus para você? Jovem, irmão, Deus é teu amigo? Vai te cuidar do seu amigo. Você já viu aquele amigão seu assim? Que ele só te procura quando ele está na pior? Só te procura para pedir alguma coisa? Só te procura para falar assim, ó, estou arrebentado, tem milão aí para me emprestar? Se possível, você jura? O que é um amigo para você? O que é um parceiro que você não abre mão? É aquele que você tem prazer de estar do lado. Às vezes não tem dinheiro para pagar nada. Às vezes não tem dinheiro para pagar a conta. Quem já teve assim com um amigo, mas você está junto, está rindo, está brincando, está se alegrando, fazendo piada daquilo que não existe. Mas o importante é a presença. O amigo é isso. O amigo está além das circunstâncias. A presença basta. E o amigo é aquilo que a gente divide a nossa vida. Mas divide de verdade. Amigo é aquilo que a gente tem prazer de falar assim, hoje está tudo legal, está bem, mas eu consegui um aumento. Olha, que alegria que eu estou. Meu amigo vai celebrar com você, ele fica, né, com olho grande, com inveja da tua conquista, do teu progresso. Meu amigo de verdade é aquele que batalha com você, não é isso? Se nós, humanamente falando, é assim, Deus, ele se coloca e quer ser o nosso amigo. Como é que a gente não tem esse relacionamento, essa intimidade? Porque para mim é intimidade com Deus. E às vezes hoje a gente está usando a oração como algo, como um amuleto, como algo para nos dar o que nós temos, ou os nossos sonhos, realizar os nossos desejos. Deus não é o gênio da lâmpada. Não é isso que Ele quer. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Mas Deus quer ter intimidade com você. Deus quer que você sinta o prazer da presença dEle na tua vida. Amigo é aquele que conhece o outro sem palavra, que entende pelo olhar. E às vezes você vai estar do lado, mesmo que você não consiga falar, mas você sabe que Ele está ali. E Ele sente a tua dor. E às vezes você chora em silêncio, sem dizer aquilo que está no teu coração, mas Ele te entende. Quando até as palavras é difícil de expressar, mas Ele está ao teu lado. Ele te entende como ninguém te entende. E o problema é que hoje a gente fala com todo mundo. A gente vê o celular, enxerga as pessoas, fala com os distantes, mas Deus, onde Ele está na tua vida? Qual o espaço que Ele ocupa no teu coração? Eu posso estar enganado. Eu acho que tem algumas coisas, eu já fui e voltei, falei, mas eu estou errado, eu tenho que orar por algumas coisas. Mas tem algumas coisas que eu acho que a gente precisa orar. Uma coisa assim, Deus, a gente tem que fazer isso. Estou dizendo assim, se você tem intimidade com Deus, deixa eu estabelecer aqui, senão serei muito mal interpretado. Eu estou dizendo assim, você não pode falar assim, olha, eu não posso nem pedir proteção, eu acho que eu não preciso pedir proteção. Mas você não tem proteção quando Ele já está com você, você está entendendo? Você precisa orar, pedir proteção. Sabe quando eu digo isso? Eu estava falando com você já viu a história de Jó? Você fala assim, Deus me protege de maligno e tal. Vocês têm do diálogo de Deus com Satanás? De onde vem? De rodear a terra e passear por ela. E Deus cutuca Satanás. Ele está dizendo, olha, você não está do jeito que eu estou mandando. Mas você viu meu servo Jó? Homem sincero, temente a Deus, se desvia do mal. O que Satanás retruca para ele? Ah, mas o Senhor também dá tudo o que ele tem? O Senhor tem o cercado? O Senhor tem cercado. Significa que Satanás tinha acesso à vida de Jó? Nananina não. Não tinha. Ele tem que chegar para Jó, então você pode ir e toca. Só depois que Deus falou
acontecendo. Qual era o diálogo dele com o inimigo? Ele falou, pode ir lá. Ele vai tocar para você. E ele não blasfemou de Deus. Satanás volta de novo. Satanás fala, mas ele está com muita saúde. Olha lá, ele está bem. Eu falo, pode voltar lá, toca nele, mas não pode tirar a vida. Vocês viram como Satanás? Você é certo, Deus anda com você. Já pensou, eu estou com um amigo meu, eu ando com ele todo dia. Ele está comigo em todos os momentos. Eu vou falar, me protege, um amigo seu, aquele que está com você, todo dia já orava a Deus, todo tempo não orava. Para pedir bênçãos, não. Ele orava para que os filhos dele não caíssem em pecado. Ele intercedia pela bênção de Deus na vida dele. A Bíblia não fala que ele orava para ter bens e propriedades, mas Deus andava com ele todo dia. Diz a palavra de Deus, quando o Senhor acampa-se ao redor do teus teus e os livra. Ele já acampa. O que é acampar? É estar do lado, é moradia permanente. Deus está do teu lado, Deus te protege. Se você tem comunhão com Deus, meu irmão, nada te toca, porque você está guardado pelo Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele governa céus e terra, a palavra dele tem poder. Só que a Bíblia vai dizer que Satanás é como um leão que ruge e anda em derredor. Ao redor de você está quem? O anjo do Senhor. E ao derredor, uma volta maior, está quem? Satanás. Buscando o quê? Um momento seu. O anjo está aqui, meu irmão, ninguém te toca. Você sabe quem pode sair da guarda de Deus? Só você. Só você que pode ir aonde o mal está. Você pode ir. Isso aí, nós lemos aqui, volta a Gênesis, só para você entender isso. Deus falou que o mal estava onde? Na árvore da ciência do bem e do mal. E você pode comer do quê? De tudo que está no jardim. Há uma liberdade. Só não vai onde está o mal. Significa, tem muita gente, você que é jovem, que acha assim, estar com Deus é você estar preso. Que Deus te aprisiona, que Deus não te dá liberdade, que Deus não dá condição de você ser feliz, de você ter alegria, que a vida com Deus é uma vida privada de contentamento. A gente está falando com os jovens esses dias, e a mesma coisa assim, esses quadrados dessa cerâmica, e de repente você sabe que no quadrado desse tem uma bomba, só que você não sabe. Mas se você pisar ali como uma mina, você vai explodir. Se tiver só aqui e ninguém souber, a gente vai ficar paralisado, porque a gente não sabe onde a gente pode pisar. Mas se eu falar aqui, tem 10 pontos que você não pode pisar, você tem liberdade, você anda tranquilamente, você só se desvia da onde está aquilo que te prejudica. Ou não é assim? O mal é assim. Você está guardado por Deus, você tem liberdade. Nós temos liberdade. Eu posso andar em qualquer lugar do mundo, porque eu sei onde eu não devo pisar. Satanás tenta colocar na cabeça, e fez isso com Adão. Foi assim que Deus disse que você não pode comer de toda a árvore? Ele falou, não é assim não. A gente pode comer de todas, menos da que está no meio, menos da ciência do bem e do mal. E Satanás não podia sair daí para ir lá onde o povo de Deus estava obedecendo a ele para tentar contra ele. Se você está fazendo a vontade de Deus, se você está no caminho de Deus, se Deus está com você, Satanás não te toca. Não tem como. Intimidade com Deus, você não conquista meramente e dobrar o joelho sem falar com Deus. Agora, uma coisa é certa: quem tem intimidade com Deus também ora. Ou não ora? Ora. Moisés tinha tempo com Deus. Todos os homens de Deus tinham tempo. Jó, Isaías, Jeremias, qualquer homem de Deus tem tempo com Deus, porque sabe. Por isso que a oração, jovem, eu ia falar algumas coisas sobre a oração coletiva. A gente vai ter dificuldade para abrir a boca e falar, olha, na verdade, a gente
é um ser humano, ou não é assim? Qualquer ato de vontade sua, a não ser que você não tenha voz, você tem que se expressar. Você tem que dizer eu quero. Você vai no juiz de paz, ele vai perguntar. A gente falou isso ontem. É da sua livre, espontânea vontade de aceitar tal pessoa. Você já viu alguns vídeos assim que a pessoa abriu lá? Não! Ou então você vai voltar daqui tanto tempo que vai ter que publicar os editais de novo, para que você possa expressar a sua vontade de maneira livre e consciente. Nós somos seres que, para tudo que nós queremos, você quer comer, você não fala? Você não fala assim para sua mãe, não falar, estou com fome, frita um ovo, vai para mim. E por quê? Por isso que a fé, meus irmãos, quando você fala com Deus, é um ato. Porque você fala assim, porque senão você fala, não, Deus é real, é a fé. Senão você seria um louco falando ao vento. Mas para nós não é loucura, porque a gente fala com o ser real, presente. A gente abre a nossa boca para dizer, Deus, eu estou na tua presença, eu estou falando contigo como um amigo. Quando vocês acham que Moisés subiu ao monte para falar com Deus, Moisés estava lá só assim, Senhor, ouve meus pensamentos. O que eu estou pensando? Olha, o povo está assim, Deus chegava lá e falava, está difícil, está com dificuldade, e Deus interagia, é verdade, meu servo. O que é essa? Sua boca é difícil? Não, olha, eu estou com você, eu mandarão. É uma interação. Fala com Deus, aprenda a falar com Deus, aprenda a abrir a tua boca. Deus é real. Você não fala com amigo, você não tem prazer de falar, deixa Deus ouvir a tua voz. Nós precisamos disso. Às vezes a gente não está, os nossos filhos não estão aprendendo mais a falar com Deus. E a gente acha normal, porque Deus conhece. Nós temos que abrir a nossa boca e falar com Deus, porque Ele é nosso amigo ou não é? Nós queremos falar com Ele face a face como um amigo ou não queremos? A gente vê Moisés e bate o osso aqui, que privilégio ele tinha, que privilégio Adão tinha no paraíso, que privilégio eu vou ter na eternidade, porque eu quero falar com Cristo, eu quero ouvir a voz dele. Ele não vai chegar lá na luz e falar assim, ó, falar, vinde benditos do meu Pai, receber por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Deus quer falar com a gente, mas a gente também quer falar com Ele. Isaías 38, 1 a 5. Naqueles dias Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e ele disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor Isaías, dizendo, vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o teu Deus de Davi, teu Pai, eu vi a tua oração, e vi as tuas lágrimas, eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Uma oração silenciosa, mas ele abriu a boca dele. Que palavra dura, não é não? Deus chegava e falou assim, ó, põe ordem na tua casa, porque você vai morrer, você não vai viver. Mas Deus é cheio de misericórdia, Deus é bondade. Nós vimos isso ontem na mensagem do pastor José Francisco, e nessa hora ele virou na sua cama, pro lado, ele falou, Senhor, lembra que nós somos companheiros, lembra que eu andei contigo, lembra que nós sempre tivemos comunhão. E aí o profeta não tinha nem saído da casa, estava no terreiro ainda. Deus já falou, volta lá, e disse que eu acrescento ainda 15 anos. Se uma sentença do próprio Deus, diante de uma oração sincera, de uma vida de intimidade com Ele voltou atrás para conceder o desejo do seu servo. A sentença, Ele voltou. Imagina o que Ele não pode fazer para você, diante da sua oração sincera, verdadeira.
Oração, irmão, é expressar no coração. Eu acho que a gente está faltando verdade na oração. Verdade na oração. Porque isso é tão louco. É tão louco. Que você, imagina bem, você está triste, você não está com vontade de falar nada com Deus. E você chegar numa oração diante daquele que sonda os corações, que conhece os pensamentos. E eu chegar aqui na frente e começar uma oração para você ouvir. Para tentar motivar a igreja. Mas da pessoa uma conexão espiritual. O que está no teu coração? Os discípulos eram sinceros. Eles falaram: Senhor, ensina-nos a orar. Acrescenta a nossa fé. O que está prejudicando o teu coração? Você não sabe orar, até a hora que não dá vontade de orar? Fala para Deus. Porque isso é uma loucura, é a mesma coisa de um filho, um bebê que a mãe está vendo que ele está chorando. Fala: não estou chorando. Quem está lá? Quem? Deus. Por isso que a Bíblia fala que ele confessa e deixa, alcança misericórdia. Eu não sei qual é o teu problema, qual é o meu problema, mas Deus sabe com profundidade. Tem coisas que eu não sei nem confessar, porque nem eu mesmo conheço as minhas limitações, mas aí eu vou orar, Senhor, aquilo que eu não sei, aquilo que eu não confesso. O Senhor pode mudar a minha história, mudar o meu coração, mesmo daquilo que eu ainda não entendi, e me revelar para que eu seja melhor na tua presença. Você tem que falar do teu problema com verdade, meu Deus, das suas incapacidades, do tempo que você já não sente a presença dele, do tempo que você não tem mais vontade de orar. Independente se você seja, eu seja um pastor, se você é um líder, não interessa quem você seja. Um ambiente de igreja não deveria ser um ambiente de falsidade, mas de verdade. Porque um Deus que sonda os corações está entre nós. Se você não tem vontade de vir à igreja, por que você não vai falar para Deus: Senhor, eu estou indo lá, mas eu estou sem vontade. Eu ainda não senti a tua presença até hoje. Eu estou há 10 anos lá, eu estou há 15 anos, eu estou há 20 anos, mas há quanto tempo de verdade? Eu não sinto, os outros estão falando, está queimando o coração, eu não sinto a tua presença. Eu preciso sentir. Eu vou na igreja, dá vontade de dormir, eu não sei, eu não quero abandonar, mas eu quero que o Senhor mude a minha história. Há um coração sincero, Deus vai resistir. Não é uma oração bonita, não é falar o que ele quer ouvir. Não, Deus quer ouvir a verdade da tua vida. Senhor, eu tenho um vício, eu tenho uma dificuldade, eu tenho um problema, eu tenho uma falta de amor no coração, eu tenho dificuldade para perdoar. O que for, a gente tem que falar diante de Deus. E quando a gente é honesto com Ele, Ele dá tudo isso para Ele. Outro aspecto da oração, que é a oração coletiva, para a gente avançar, daria para a gente conversar algum tempo sobre isso. Atos 2, 1 a 4. Cumpriu-se o dia do Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aqui é o dia do Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a igreja. Atos 2, vocês sabem que estavam ali varões galileus, judeus de todas as nações, que concorriam para aquele lugar. E vocês sabem que Jerusalém entrou em polvorosa, porque houve um barulho muito grande. Eles chegaram ali, e eles chegaram a dizer: esses homens estão bêbados. Todos sabem dessa história? É dificuldade para alguns. Quando eles ouviram, falaram: esses homens devem estar bêbados. E Pedro levantou e disse: esses homens não estão bêbados, sendo agora a terceira hora, 9 horas da manhã. Isso é o cumprimento da profecia do profeta Joel: eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. O que eu quero dizer para você é o seguinte: a oração coletiva, ao contrário do que alguns dizem, ela provoca às vezes barulho. E aqui alguns dizem que é línguas estrangeiras, não tem como. Você vê alguma pessoa
sou honesto com você, João. Se você vai um dia falar em línguas estranhas, ou até se fosse língua estrangeira, não é a força do pensamento, não. Você vai ter que abrir a tua boca e glorificar a Deus. Ou não vai ser assim? Como é que você... eu quero um dom espiritual. Como é que o Espírito Santo vai entrar na tua vida? Como é que você quer falar em língua se você não abre a tua boca para dizer glória a Deus, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Senhor, eu te agradeço, o Senhor é grande na minha vida, o Senhor é tudo que eu tenho de melhor. Eu desejo a tua presença no meu coração. Você tem que verbalizar. Você tem que falar. E Deus vai operar quando a igreja busca Ele de todo o coração. Por isso que a Bíblia vai falar assim, procurai com zelo os melhores dons. Procurar é desejar, é orar, é buscar, é sentir, é se conectar, é exaltar. Eu não gosto muito de pedir para levantar a mão aqui, mas vou pedir. Se alguém ficar constrangido, quiser levantar, quem aqui é batizado no Espírito Santo? Já falou em línguas? Muito bem. Alguma vez você falou em língua em silêncio? Contidamente? Sem nenhuma expressão verbal? Sem que a sua língua glorificasse a Deus? Não existe. Talvez seja desconfortável para você. Se você acha pagar mico, tudo bem, mas você não será, porque também o Espírito Santo não é dado a quem não quer. Ele não é intruso, é só quem busca, é só quem deseja, é só quem quiser pagar o mico. E não tem mico melhor no momento que esse, não é? Amém? Deus te usar para o glorioso, ele tem que ser para a sua própria edificação, é coisa boa demais. Então a gente tem que buscar a Deus permanentemente. E eu quero dizer para vocês, para a gente encerrar, Mateus 21, 21 e 22. Qual que é o combustível da oração? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo que pedires na oração, crendo, o recebereis. Aí você fala, então está tudo certo, entendeu? O jeito da lâmpada. Eu vou pedir com fé, e tudo que eu pedir, logo eu vou receber. Mas não é assim. Nós não lemos o texto fora de contexto. Você lembra quando os discípulos pedem a Jesus que ensine eles a orar? E Jesus vai ensinar qual oração? Pai Nosso. E a base da oração, que eu vou dar no final, diz o seguinte: e seja feita a qual vontade? A tua vontade, assim na terra como no céu. Quando a gente ora com fé, e a gente sabe que Deus quer o melhor de nós, quando a gente busca com fé, a gente quer alguma coisa, mas sobretudo a gente quer que prevaleça qual vontade na nossa vida, a nossa ou a dele. Quem tem a melhor visão? Quem enxerga melhor? Quem sabe o melhor propósito? Quem entende o melhor caminho? Quem aqui, muitas vezes, quem conseguiu alguma coisa de Deus, e às vezes você não orou para isso. Você chegou numa posição que você está hoje aí, que eu estou hoje aqui, e você fala, cara, só foi Deus, porque lembra de onde você saiu? Quem você era? Aí você vai, se não for o Senhor, não foi nem as tuas orações, porque você nunca pediu para estar exatamente onde você está. Mas Deus, por misericórdia e graça, nos dá muito mais do que pedimos e pensamos. Mas a gente vai orar, porque sobre tudo na nossa vida, eu quero que Deus seja o meu companheiro. Pode faltar tudo, não pode faltar Deus. Para você, jovem, para encerrar, eu quero lembrar daqueles 3 jovens e de Daniel na cova dos leões. Por que Daniel foi jogado na cova dos leões? Vocês lembram? Procuraram falar: esse homem é bom demais, ele é certo demais, vasculhar na vida dele, não acharam nada.
Mas eles falaram assim: tem uma coisa que eu sei que ele vai fazer. Ele não deixa de buscar o seu Deus. E foram até o rei e falaram: faz o edito, dizendo que nesses dias, 30 dias, só podem adorar a ti. E Daniel fez o quê? Foi para o seu aposento, e conforme o seu costume, 3 vezes no dia, ele abria a sua janela, olhava para o lado de Jerusalém e orava a Deus. Ele fez a mesma coisa. E eu não me imagino, sinceramente, Daniel olhando e falando assim: ó, Senhor, me livra desses leões, porque eu sei que o Senhor vai fechar a boca e eu vou, como indo, né? Eu vou dormir neles como travesseiro. Para mim, Daniel, seriamente, ele já orava, ele tinha comunhão com Deus, Deus era com ele. Ele falou: se for para morrer, está tudo certo. Eu não imagino ele entrando já ajoelhado, eu acredito que ele entrou de maneira altiva, como servo de Deus, sem temor nenhum. E Deus, pelo seu poder e misericórdia, entrou com ele. De nada lhe aconteceu. Vocês lembram dos 3 jovens? E o rei mandou aquecer 7 vezes a fornalha. E chegou neles e falou: agora vai tocar. E quem é Deus para livrar vocês? O que eles falam para aquele homem? Olha, se ele quiser, ele livra. Se ele não quiser, ele não livra. Mas nós não nos dobraremos e nós continuaremos servindo a ele. E é jogado. E ele fala: o que está acontecendo? Não jogamos 3, mas eu vejo 4 no meio da fornalha, e um é semelhante aos filhos dos deuses. Deus era com eles. Deus com a gente, irmão, não é a circunstância que torna o nosso mundo melhor. Não é as pessoas ao nosso lado falando o que nós queremos ouvir que vai tornar o nosso mundo melhor. Não é um ambiente luxuoso que nos cerca, que nos torna o nosso mundo melhor. É a presença de Deus. Daí não interessa onde você está. Pode ser numa casa melhor, numa casa não tão chique. Você pode estar no emprego com 10 salários, outro 2 salários. Não interessa. Creia, Deus é comigo e você vai ser feliz na tua vida. Nós não abrimos mão da tua presença, Senhor. Intimidade com Deus. Pode falar do povo judeu que quiser, um povo difícil, não era? Um povinho que errava. E quando Deus falou para eles assim: olha, eu vou mandar um anjo para vocês, e ele vai dar tudo que eu prometi, vai dar tudo. Tudo que eu prometi vocês vão receber. O que Moisés falou para ele? Eu não saio daqui se o Senhor não for conosco. O que vale é a tua presença. Não é as promessas, não é o salário, não é a conquista. Deus vai te dar porque Ele é teu companheiro, mas não é o teu propósito de vida, não é o que direciona os seus pensamentos, não é o Enem, não é a família que Deus vai te dar. Coloca no teu coração: Senhor, eu não quero dar um passo se o Senhor não for comigo. Eu quero ter intimidade com o Senhor. Se Deus for com você, vai dar tudo certo. Às vezes você está sem sua mãe, sem o seu pai, num lugar distante. Se Deus for com você, vai dar tudo certo. José foi vendido pelos irmãos, 17 anos de idade. Quem tem 17 anos aqui? Ninguém vai se manifestar que tem 17. Levanta a mão, né? O que eu estou pedindo? Mas levanta para baixo assim: 17. Quem tem 17? Luiz Antônio, pegando um sapato. Você já imaginou? Vendido pelo irmão para um lugar distante, para outro país. Luiz Antônio. Seria um calafrio na espinha da Luciene do Deus. Misericórdia. Deus, se for com Ele,
cuidou melhor de José? Foi Jacó ou foi Deus? Foi Deus. Por caminhos improváveis. No final, sem que a mãe pudesse, os irmãos, ele se tornou a pessoa que estava apenas abaixo do faraó. Saiu de uma cadeia para sentar no trono. Porque Deus é amor. Isso é bom demais, gente. Então, eu não estou preocupado, não fico preocupado com você. Para de sofrer com antecipação. E a gente sofre porque a gente quer conquistar. Mas a gente não sofre e nem busca para que Deus seja com você. Sofra, busque, ore para que Deus seja contigo. E a vitória é certa em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos orar, pedir para o presbítero ir da frente. Tem jovens aqui, hoje eu quero fazer uma oração no meu coração, no sentido. Aí seus filhos vêm aqui, amigo. É, você. A gente vai viajar essa madrugada. Você já está de madrugada, você vai ver que você for. O Estado está lá, aconteceu umas coisas, está cuidando da gente lá. Mas que Deus abençoe essa família. O Gustavo estivesse aqui, mas está bem representado. Que Deus abençoe esses homens e mulheres de Deus. Que Deus abençoe os pastores. Vocês que vai ser vocês aqui de 4 anos. De copa em copa. Murilo nasceu, foi apresentado aqui. Nessa igreja. Está aí o nome já cresceu cada vez mais. Que Deus abençoe. E onde vocês forem, que Deus cuide da vida de vocês. Abençoe vocês. E saibam que nós vamos sempre estar aqui. Vocês é a família da gente. A gente quer muito que Deus abençoe a vida de vocês. Que nunca se afastem de vocês. Nunca se afastem. Que Deus cuide muito de vocês. Será seguro de vocês. Vocês, como os jovens daqui, a mesma coisa. Vão enfrentar inúmeros dilemas, inúmeras dificuldades. Mas eu tenho certeza, se Deus for com vocês, vocês vão ter. Não abram mão da presença de Deus. Você saber, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor Deus, vocês aqui o que eu sou. Nós queremos apresentá-los pela tua presença. Te agradecemos, ó Deus, por essa casa. E procuram te servir, ó Deus, fazer a tua vontade. Qual é o teu propósito para eles, meu Deus? Direciona os seus pensamentos, guarda as suas orações, nos ministram para o louvor da tua glória. Meu Deus, ministra a tua presença, Se você veio nessa noite, você quer uma oração, quer uma necessidade na vida, queria que Deus é poderoso para fazer muito mais. Se você não precisa ser honesto com Deus, você deseja sentir a presença dele. Às vezes você demorou, talvez não vai ser mesmo. Você sente. Deus te conhece. Às vezes aqui você tem vergonha. Vai no teu quarto, tira um momento. Abre o teu coração. Aí os outros acham que você está louco. Fale com ele, abre a tua boca, conversa com Deus, fala com ele. Fala do desejo da tua alma.
Deus. Ah, se não for a presença dele. Fale com ele, como você está falando até hoje. Sinta a presença dele, às vezes, como você não sentiu. E você vai ver que muita coisa vai mudar. Eu imagino que não faria diferença para Daniel se ele passasse aquela noite no meio dos leões ou na casa dele. Eu acho que ele passou com muito mais alegria no meio dos leões. Porque cada minuto que ele estava ali, ele lembrava que Deus era com ele. Cada minuto daquela noite, ele louvou o Senhor. E ele não tinha dúvida que Deus estava com ele. Foi melhor do que qualquer noite de sono, qualquer cama. Eu não sei, eu queria ter essa experiência, de repente, nunca você faça isso. Imagina você ter uma jaula, você está ali vivo, leões famintos ao teu lado, dormindo, deitados. Como Deus seria glorificado, como a alegria estaria no teu coração. E às vezes você está olhando a sua volta, você fala, está tudo errado. O seu trabalho, a sua família. Porque você está vendo só leão, que Deus não está lá. Você está orando para tirar o leão. Não. Ore para Jesus entrar. Ore para Jesus entrar. Ore para ele entrar na tua casa. Ore para ele entrar no teu casamento. Ore para ele entrar no teu trabalho. Ore para ele entrar no meio da dificuldade. Quando você olhar, vai estar lá o leão, vai estar lá o fogo queimando. Mas você vai ver a presença do quarto homem, do Deus eterno. Sinta a presença dele. Busque ele. Pare de olhar à tua volta e deseje, como nunca, a presença de Deus. O grupo estará louvando. Se você desejar, venha receber o Senhor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Amor
Família Silva, Diácono Maurício, nossa irmã Diva e a nossa irmã Claudiane. São essas as pessoas que nós vamos orando essa semana. Vamos aí os pedidos de oração. Saúde, Sandro Lima, João Vitor, Abner, Ravi, Cléia e irmã Nelza. Irmã Nelza, eu quero lembrar os irmãos, a irmã Nelza acho que ela entrega na quarta tarde, no correio se está falando errado, e a cirurgia na quinta tarde. Está previsto. Então a irmã Nelza vai ter pedido a oração da igreja e não nos esqueçamos nessa semana, está intercedendo por ela. Libertação, Vitor Mateus, Érico, Jefferson, Maria Madalena. Isso. Então nós vamos estar agora de joelhos e orando por cada um de nós aqui na nossa semana. Ó Deus, o poder e glória, nós estamos no teu altar, Senhor. Intercedemos, ó Pai, pelas vidas que hoje se colocam na tua presença. Pessoas, ó Deus, com dificuldades, com enfermidades, mas tu és poderoso para responder o clamor. Espírito de Deus, Deus, manifestar-se diariamente em seus corações. Se revelar como Deus presente, o Deus que acompanha, o Deus que direciona, o Deus que dá graça. É algo melhor que temos na nossa existência. Se revele em cada mulher. Eu peço também a bênção do Senhor sobre a vida das famílias da semana. Pai, eu vou ficar com o descer, eu vou já com a vista da comunidade, guarde do mal, guarde os seus corações. Dá eles a plenitude, meu Deus, para o teu povo. Glória a Deus, confiança na alma, que ela sinta a tua presença ao lado dela, meu Deus, em todos os momentos, que ela venha testemunhar a vitória do céu na sua vida. Glória a Deus, irmãos, Pai, guarda cada um de nós, vá conosco, meu Deus, nas nossas vidas, revele-se, Deus, em cada momento, as nossas condições. Amém? Nós chegamos ao final de mais um culto. Gostaria de agradecer a todos vocês que se dispuseram de um tempo para estar na casa do Senhor Jesus. Que a nossa semana seja abençoada debaixo da graça do Senhor Jesus. E agradecer as visitas. Jorge, Suelene, Maite, da IAP de Jaciara, Guilherme, convidado do Elias Júnior, Aline, Murilo e Pedro, da IAP de Boituva, Anísio e Daniel, pai e irmão do Vinícius. Sejam todos bem-vindos. A nossa casa é essa que sempre estará aberta para vocês. Nós temos recados? Feijoada para missa CDMCA. Melhor feijoada do Mato Grosso, que por acaso é feita aqui em Rondonópolis, nessa igreja. Será entregue na semana que vem, no domingo. Exatamente. E essa é a última semana para a venda da feijoada. E tem que informar hoje, gente, a quantidade vendida, tá bom? Para que os pedidos, o acerto pode ser feito até dia 10/6. Amém? PG dos adolescentes amanhã, dos jovens e adolescentes, aqui na igreja às 19 horas. Vou pedir para o Bruno vir aqui e ele vai complementar os recados para nós finalizarmos. E logo após o pastor tem a benção apostólica. Pastor, irmãos, só para a gente relembrar sobre o nosso retiro, nosso R27, que já está se aproximando, né? Cada vez se aproxima mais. Para que vocês não se esqueçam, quem não fez sua inscrição ainda, pode apontar o link, pode apontar o celular para o QR Code que está aparecendo ali, que vai te encaminhar para o link das inscrições. Lembrando que cada mês diminui uma quantidade de parcelas que a gente está fazendo parcelamento. Agora, do mês de junho até dezembro, a gente vai estar parcelando em 7 vezes. Então, se você faz a sua inscrição agora, dá para parcelar em até 7 vezes no dinheiro ou no Pix. A gente tem as informações aqui também, né? Depois a gente vai estar mandando novamente no grupo da igreja. Tanto o link das inscrições quanto as informações também, né? Que a gente tem, tanto do pagamento das parcelas que a gente faz na minha chave Pix, que é e-mail, e pode estar mandando comprovante para mim ou para o João Paulo. Caso surja alguma dúvida, caso vocês tenham alguma dificuldade,
dificuldade para fazer inscrição também, não deixe de perguntar também para o João Paulo também, que a gente tira essas dúvidas. Se algum irmão, os mais idosos também tiverem dificuldade para fazer a inscrição, procura a gente vai estar fazendo também ali, a gente ajuda vocês, não tem problema nenhum. Então a gente está aqui para ajudar vocês, mas a gente quer que vocês participem também do retiro, façam as suas inscrições, se programem quanto antes, para que a gente tenha a nossa igreja, tenha nossos visitantes também de peso participando do F27 que já está chegando. É isso. Obrigado. Vamos todos ficar de pé? Antes do pastor da bênção apostólica, tradicionalmente, vamos recitar um outro oficial do MJ. Amém? Senhor, nos veja e nos guarde enquanto estivermos separados uns dos outros. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós agora e para sempre.